Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 12 de setembro de 2014, 1h35. É o Café Missioneiro com leite condensado, vamos dizer assim, de 25, 30 minutos aí neste período eleitoral. Participa do programa comigo José Roberto de Oliveira, que já fazia um mês praticamente que a gente não se encontrava para colocar em dia alguns assuntos relacionados com a nossa região e sempre uma preocupação comum aqui, a nossa preocupação com o desenvolvimento e com o fomento das verdadeiras vocações da nossa história, da nossa cultura e da nossa própria existência. Uma parte inicial aqui no programa em relação a uma notícia importante para o segmento da advocacia missioneira. Toda a diretoria da OAB do Rio Grande do Sul esteve reunida entre ontem à noite e hoje em Santo Ângelo, nos prédios 5 e 13 da URI. Dois eventos ocorreram numa denominação de interiorização da OAB Rio Grande do Sul. E a grande notícia é que finalmente as obras ou a ampliação, a reforma do prédio da subseção foi autorizado um investimento na ordem de R$600 mil, que otimizará aquele espaço e, além disso, criará melhores condições de trabalho para todos os advogados da cidade, inclusive com a criação de uma sala para videoconferência, ou seja, o advogado não precisará mais se deslocar, como por exemplo a Porto Alegre, poderá defender a sua causa a partir de Santo Ângelo, depois que essas obras estiverem finalizadas. E nesse sentido, então, a classe toda comemora isso aí. Na manhã de hoje ainda ocorreram, então, uma série de reuniões com secretários, tesoureiros, a Caixa de Assistência ao Advogado, a Escola Superior de Advocacia e o Tribunal de Ética e Disciplina. Todos esses dirigentes estaduais estiveram aqui discutindo as questões pertinentes às suas diferentes atividades. Dado o recado, a gente parte para o assunto nosso aqui, sugerido pelo José Roberto, em relação aos números e a preocupação com o analfabetismo aqui na nossa região. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Eu quero puxar a partir da notícia tua, que sempre é importante Perfeito. E pedagógico que as coisas não estejam separadas. Que beleza. Quando tu falas, por exemplo, a notícia que tu davas, de que a partir de agora nós teremos em Santo Ângelo toda a condição e equipamento, estrutura, por exemplo, para a defesa, digamos, jurídica, técnica, junto a outros fóruns em nível estadual e tudo mais. O tema que a gente vai comentar hoje, que é a questão do analfabetismo, compõe a linha de pensamento exatamente contrária a essas visões mais tecnológicas e da odiernidade, digamos assim, da realidade hoje tecnológica que todos nós estamos envolvidos, exatamente de que existe um grupo muito grande de gente na região que está completamente fora desses processos. Perfeito. E esta me parece, uma questão muito profunda e que nós todos temos fugido disso. E que, aliás, caiu plenamente a ficha há poucos dias agora, quando, da presença do DIEESE aqui na região, que estará presente daqui, eles estão fazendo um grande trabalho na região. O DIEESE hoje é o principal instrumento de estatística do Brasil, não governamental, ou seja, com mais fidedignidade, né? E que mostra-nos algumas questões importantes, né? Por exemplo, o número de analfabetos, tanto do ponto de vista de analfabeto, digamos, realmente que não sabe ler, não sabe escrever,
Também essa questão do analfabetismo funcional, que é algo terrível e que é muito importante na região das Missões, e que obviamente são temas e que nos levam a pensar de que junto de nós, aqui andando pela rua, né, existe pelo menos, na verdade o número maior um pouquinho, do que 3.000 pessoas em Santo Ângelo que olham para as placas, que olham para os diversos sinais na sociedade, né, e que não sabem abstrair o que ali está contido. Então, o que tem que haver isso, digamos, com o desenvolvimento? É fundamental. Quando nós pensamos e levamos, digamos, ao pessoal do interior, a todas as áreas, a ideia de novas tecnologias, de novos conhecimentos, essa questão toda, é inimaginável que em 2014, por exemplo, no município como Santo Ângelo, nós tenhamos mais de 3.000 pessoas que não têm a menor condição de abstrair, por exemplo, um manual técnico, né? E na verdade daí é pior ainda, Sim, porque daí esse entra a questão do é analfabetismo funcional. Isso. Daí é muito mais grave, se acredita que mais de 20.000 pessoas em Santo Ângelo sejam analfabetas funcionais. Que é a diferença, o analfabeto é aquele que não consegue compor, né? Não consegue entender as letras e palavras, né? E o analfabeto funcional é aquele que se dá uma folha de A4... Ele lê, mas ele não consegue interpretar. Ele não abstrai o que está ali escrito, né? Então você vai indo, ele vai conjugando ali, vai dizendo aquelas palavras, mas quando chega no final do texto, você pergunta o que era mesmo, bom, não sabe dizer o que é. Então veja, isto é altamente grave no sentido qual? Primeiro, que esta rede de problemas, ela não tem uma solução, digamos, prática pelos esquemas pelos quais nós falávamos antes. Quer dizer, existe a escola estadual, a escola municipal, as escolas particulares, que são estruturas e que, você bem disse para mim antes, fora do programa, que estão bem aqui, né? Que tem todo um trabalho, com toda razão, né? Eu vivo com a professora, né? Então, assim, tem um trabalho extraordinário aí, todo mundo trabalhando e as coisas andando. Bom, agora, esta questão do analfabetismo e do analfabetismo funcional, ele anda paralelo a tudo isso. E são poucas as ações que realmente conseguem pegar, são poucas as redes que conseguem prestar atenção nessas questões. Porque é gravíssimo. Quando a gente sabe, aqui na região, nós temos municípios com percentuais ainda hoje de 13% de analfabetos. E daí, com números de analfabetos funcionais já na casa de 60%, 70% em alguns municípios. Zé, eu te pergunto o seguinte, que tipo de situação que se cria a partir do momento que né, se diz que vivemos um período de pleno emprego? Né? Essa é uma situação. Inclusive, a gente observa trabalhadores, principalmente da construção civil, aí em alta, que estariam nesse grupo dos analfabetos e no grupo dos analfabetos funcionais. Porém, essas pessoas conseguiram, através do sol a sol, da dedicação, desse trabalho todo deles, né, de 14 horas de trabalho braçal, conseguiram dignidade, conseguiram dinheiro, conseguiram estruturar alguma coisa e têm uma vida hoje tida como aceitável, enfim. E também comemoram isso. De que forma? Porque se torna uma situação ambígua. Por um lado, se tem acesso ao alimento, até o entretenimento, enfim, a uma vida com alguma graça, e por outro não tem, não sabe escrever, não consegue interpretar um texto, não consegue, como tu disse, abstrair.
E uma situação dessa, o que fazer numa situação dessa? Para estas pessoas. Pois é, mas exatamente esse é o grande tema. Quer dizer, só que a minha ideia é de que o conjunto, por que chamo para o programa esse tema? Porque o conjunto da sociedade tem que querer essa mudança. É preciso que aquele que emprega, aquele cidadão, que hoje está fazendo um trabalho braçal, vamos dizer ali, importante, né? Sempre é importante dizer isso, e tu tens toda a razão. Todavia, há uma espécie do que eu chamo de dever espiritual do patrão, de que ele conduza essa pessoa para um processo de alfabetização. Compreende? Hoje tem um conjunto de cursos, tem um conjunto de condições, há financiamentos federais, estadual, para que essas pessoas, digamos, de alguma maneira, se incluam nos processos educacionais. E isso é importante para o conjunto da sociedade. Claro. Não é devalde que nós somos a primeira ou a segunda região mais pobre do Rio Grande, né? Em termos de renda per capita, de PIB per capita, né? Então, é importante entender que isto é muito, mas muito importante. Todos os grandes pensadores, né, desde Schumpeter da vida e todos que falaram sobre essas questões todas até hoje, dizem isso, que uma região, que um município, onde os percentuais de analfabetismo são muito fortes e de analfabetismo funcional também, quer dizer, é muito difícil de você conseguir o desenvolvimento pleno. Agora, estas pessoas, então, é nosso dever como sociedade conduzi-los aos processos. Imagina alguém, por exemplo, que nas suas folgas não pode pegar um livro e ler. Né? Eu vejo, é uma das coisas assim tidas no mundo como, por óbvio, né? Uma das coisas mais prazerosas que alguém pode ter, que é navegar nos sonhos da leitura. Imaginação. Né? Imagina alguém que é tolhido, que é castrado disto. Né? Então, é muito importante que todos nós pensemos que, obviamente, que aqueles que estão nas secretarias de educação, que estão nas coordenadorias de educação, que compõem, mesmo as escolas particulares, né, que também tem a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Temos a ver com isso, sim. Por quê? Porque todos temos um dever. As universidades, né, os pesquisadores, os que estão fazendo mestrados, doutorados nessa área de educação, de que se apercebam de que há um câncer importante que nós temos na sociedade atual, especialmente aqui na região das Missões, e que nós temos que aprofundar e discutir sobre isso, porque é muito importante. Quer dizer, é impossível seguirmos adiante com os sonhos que temos de desenvolvimento se temos tantas pessoas ainda que sequer conseguem ler. É algo muito importante e passível de reflexão. Nós vamos a um breve intervalo e, em seguida, eu continuo meu bate-papo com o José Roberto de Oliveira. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Até agora tratamos algumas questões envolvendo analfabetismo e analfabetismo funcional, que na verdade é um problema silencioso que afeta empresas, afeta escolas, afeta famílias. Alguns objetos, como computadores, por exemplo, provocam verdadeiros calafrios em algumas pessoas. Manuais têm seus procedimentos ignorados e por aí vai. Além do fato de muita gente replicar informações falsas através das redes antissociais. Pois, José Roberto de Oliveira, para nós concluirmos esse assunto aí e pularmos para uma dança guarani, eu te pergunto, temos saída para esse analfabetismo funcional? Eu acho que sim. Tanto o primeiro analfabetismo, que é o tradicional, né, de gente que realmente não consegue ler de forma nenhuma, e o analfabetismo funcional. Ambos precisam de um esforço de sociedade. Todos deveriam trabalhar nisso. A CISA, né, Cindy Lojas, CDL,
as universidades, os institutos que nós temos, as escolas, a coordenadoria de educação, a secretaria municipal, quer dizer, a prefeitura como uma espécie de bandeira, né? Tem alguns lugares do mundo, você sabe, que quando eles rompem o analfabetismo, eles colocam uma bandeira dizendo analfabetismo zero aqui nesse lugar, né? Um orgulho. É uma estrela na bandeira, praticamente. Né? Exatamente, né? Então veja que nós estamos... Santo Ângelo tem que alfabetizar cerca de 3.250 pessoas ainda para colocar a bandeira. Claro que nós não temos isso, mas digo que são 3.250 falta de vergonha nossa, como sociedade. A região das Missões tem um número gigante, né? Eu acho que nós temos mais de 20 mil no conjunto, mais de 20 mil pessoas hoje analfabetas e mais de 80 mil pessoas analfabetas funcionais na região das Missões. Então, obviamente que não somos a segunda região mais pobre, ou primeira região mais pobre do Rio Grande, Devalde, né? É porque exatamente temos problemas sérios, estruturais nessa questão educacional e precisamos ver isto de frente como sociedade. Pois alguns dados, ou um dado importante em relação a isso, que a queda da produtividade provocada pela deficiência de habilidades básicas em perdas e danos chega a 6 bilhões de dólares em todo o mundo. Esta é a grana que se perde pela ineficiência ou pelo analfabetismo funcional. As pessoas não entendem sinais de aviso, de perigo, instruções de higiene, instruções de segurança, orientações sobre o processo produtivo, procedimento de normas técnicas e por aí vai. Então, eu agradeço muito ao Zé trazer esse assunto, que a gente proponha essa reflexão. E agora, Zé, conte-nos por que São Miguel das Missões está com suas vagas de hospedagem lotadas, ou 100 vagas nesse final de semana. Não, nós estávamos falando antes da Pousada das Missões. Nós, de fato, esse período do ano é um período onde estamos lotados já há algum tempo. Já é tradicional. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro serem meses muito importantes, né? Há uma ação de mercado, nós da Pousada das Missões, então, tanto pelo Carlos, pelo Rony, por mim, a gente tem ido muito potentemente ao mercado, né? Estando presente nas grandes feiras mundiais, ou mesmo macro-regionais, como Buenos Aires, Montevidéu, aqui no Brasil, as feiras de São Paulo, do Rio, e obviamente que uma ação de mercado também dentro do Rio Grande do Sul. Nós somos quase 11 milhões de gaúchos e um percentual bastante grande, cerca de 60% dos turistas que vão à Pousada das Missões são gaúchos. Então, obviamente que é um mercado importante e a gente faz o que tem que fazer. Acho que quando não se espera muito da atividade pública, né, é preciso que a atividade privada assuma esse posicionamento, vamos dizer assim, na questão dos seus negócios, dos seus empreendimentos. E nós temos feito isso. Esse final de semana em São Miguel tem coisas importantes. Por exemplo, na Aldeia dos Guaranis, lá no Tecuá Coenju, terá uma grande festa que começa hoje, sexta, amanhã, sábado, inclusive com um baile à noite lá na aldeia, e domingo também, então, com muita gente, deve vir gente de vários lugares do Brasil, um evento bem importante dos Guaranis, né? As coisas estão acontecendo na região com relação, por exemplo, aqueles trabalhos nossos aqui dos arranjos produtivos locais, do APL Missões, os fóruns de pactuação estão acontecendo em toda a região. Em cada município, dos 25 municípios da região, estamos pactuando uma integração entre o setor produtivo, Emater, prefeituras,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou seja, unindo o processo produtivo local em cada um dos municípios no sentido de romper o grande déficit que nós temos dentro do balanço de pagamento dessas contas nossas das missões, aonde continuamos comprando muito alimento de fora, né? Eu sempre comparo esse nosso problema missioneiro a como uma caixa d'água, aonde o buraco da saída é maior do que o buraco da entrada, né? Como encher a caixa d'água se o que nós produzimos hoje dentro da região das missões não é suficiente para nos alimentar? Ao contrário, continuamos perdendo cerca de 2 milhões de reais por dia comprando comida de outras regiões. Então temos feito um grande debate. Hoje tem um conjunto de projetos que estão sendo estabelecidos, né? O NEP dentro da URI está trabalhando isso. Há trabalhos importantes. Há poucos dias atrás foi lançado o plano estratégico, né, do processo produtivo da região das missões, um plano muito importante e que nós estamos discutindo com cada um dos municípios da região, e é preciso isso então, que todos, abram suas cabeças para essa questão. Se discute muito que nós não temos muitas alternativas de empreendedorismo aqui na região das missões, e nesse setor de produção de alimentos, tanto no setor urbano como no setor rural, há um potencial gigante, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós estamos comprando biscoitos, bolachas, essas coisas, vindos de Passo Fundo para diante. Caxias, Bento, Porto Alegre, etc. Quer dizer, é preciso que haja um empreendedorismo local, e na área de alimentos, em todas as linhas, há uma grande condição. As empresas locais que resolvem crescer, crescem. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, aqui na Buriti, né, nós temos ali o pessoal dos embutidos, que cresceu maravilhosamente e hoje estão distribuindo em todo o sul do Brasil. A partir do quê? A partir do empreendedorismo local, onde as pessoas querem fazer. E isto vale para todos os temas, né? Nós temos 220 mil refeições nas missões todos os dias, entre café da manhã, almoço e janta, né? É preciso, né, isso só aqui em Santo Ângelo. Na região das missões, nós temos quase 700 mil refeições todo dia. Precisamos de comida para tudo isso. Muito bem, 2h02 e o Café Missioneiro encerra a sua atividade nesta semana. Eu termino o programa, agradeço muito o Zé Roberto, a presença dele aqui. Eu termino o programa com o velho brocardo do sábio florentino Nicolau Maquiavel. Ele viveu entre 1469 e 1527. Ele dizia o seguinte: quando fizer o bem, faça este bem aos poucos. Quando fores praticar o mal, faça-o de uma vez só. Muito boa tarde e até segunda. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.